terceiro ano, então eu estou aqui hoje para gravar um pequeno momento, né, uma pequena mensagem, uma pequena parte da história da independência do Brasil. Espero que vocês gostem. A prof fez uma pesquisa, né? Cada dia mais a gente aprende um pouquinho mais da história do Brasil. Lembrando que essa história não é inventada, não é um conto, não é uma lenda. É uma história real. Então, aprecie esse momento. E a história começa assim. E a história começa assim. No ano de 1807, no dia 29 de novembro, o rei Dom João VI sai de Portugal com a sua família rumo ao Brasil. Lembrando que Brasil era domínio de Portugal. Foram as terras que Portugal descobriu, né? Que vem essa história um pouquinho antes, mas não é delas que nós vamos contar. E junto com ele trouxe a rainha e seu filho Pedro. E mais todo o tesouro real, todos os documentos reais que faziam parte da monarquia portuguesa. E conta a história que eles vieram em 2 barcos. Mas naquela época os barcos chamavam-se de caravelas. Então eles vieram em 2 caravelas. Numa caravela veio a família real, os membros reais e toda a sociedade, todos os membros que vieram ricos, e no outro vieram mais um grupo de pessoas. Diz a história que veio 10.000 pessoas nesses 2 barcos, nessas 2 caravelas. No ano de 1815, o rei Dom João VI declarou que o Brasil seria um reino unido de Portugal. Ele não seria mais colônia, e sim um reino unido de Portugal. Sendo um reino unido a Portugal e não mais uma colônia, as políticas começaram a desagradar os comerciantes e a população que era a nobreza da época aqui no Brasil. Então, no ano de 1820, o rei Dom João VI foi chamado a voltar para Portugal e resolveu lá as questões, porque o rei já estava dando muita liberdade política e social aqui no Brasil. E os portugueses ricos que estavam lá não estavam gostando dessa história. Então, Dom João teve que voltar a Portugal e resolver todas as coisas que estavam conflitos lá. Porém, para não deixar o Brasil totalmente sozinho, ele deixou como príncipe regente o seu filho Pedro, que se chamava na época, que se denominava Dom Pedro I. Dom Pedro casou-se logo com uma princesa chamada Leopoldina e aqui formou a sua família. Com o passar do tempo e com a chegada de novos políticos e novas famílias com dinheiro, e vendo que Portugal estava somente tirando do Brasil, e todas as legislações vigentes eram referentes ao que desejava Portugal, o rei observou que Pedro não estava mais gostando dessa situação e tomou a decisão de chamar Pedro de volta. No ano de 1822, Dom João VI manda uma carta a Pedro dizendo que ele teria que voltar a Portugal e deixar o Brasil. Neste dia, comemora-se o dia do fico. Foi o dia que Pedro decidiu, com o apoio da população, da rainha, que se tornou rainha Leopoldina, e do seu conselheiro José Bonifácio, que ele ficaria e tornaria o Brasil independente de Portugal. Mas para isso, ele teria que buscar recursos políticos e sociais. E foi isso que ele fez. Ele saiu do Rio de Janeiro em busca de recursos em São Paulo. E deixou o Brasil sob a responsabilidade da rainha Leopoldina. Seu conselheiro, José Bonifácio. Enquanto o príncipe fazia uma viagem, o rei Dom João encaminhou uma carta para o Brasil declarando que as tropas portuguesas iriam invadir o território brasileiro e teriam que tomar posse do país. Porém, Leopoldina, que já se mostrava uma rainha a favor do povo brasileiro, e seu conselheiro José Bonifácio resolveram mandar uma carta a Pedro, através de um mensageiro, dizendo para ele que o rei Dom João iria invadir o Brasil. Naquele dia, às margens do rio Ipiranga, conta a história que Pedro estava a passar mal. Sim,
também a passar mal. Pedro passava mal, por isso achou-se às margens do rio para se refrescar. Dizem que também foi neste momento que o mensageiro, recebendo o recado da rainha, Pedro definitivamente tomou a decisão que o Brasil se tornaria independente e gritou às margens do rio Ipiranga a frase mais conhecida: independência ou morte. Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, no seu cavalo à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte, viva o Brasil. Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com seu chapéu à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte, viva o Brasil. Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com sua espada à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte, viva o Brasil, viva Dom Pedro, viva o Brasil! E esse dia foi no dia 7 de setembro de 1822. A partir desse dia, o Brasil começava uma luta política e social e financeira para se tornar independente do Brasil. A história conta que demorou 3 anos para o Brasil se tornar totalmente independente, politicamente, economicamente e socialmente de Portugal. E que nesses 3 anos o povo foi a favor das decisões tomadas pelo príncipe Dom Pedro I, que se tornou rei do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouquinho, uma pontinha da história, né? Uma pontinha só da história. Ao longo da vida, ao longo dos dias, conforme vão passando os anos, vocês conhecem e adquirem um pouquinho mais de acontecimento dos fatos históricos que aconteceram aqui no Brasil. A Prof agora vai findar com um convite. Na terça-feira, dia 7 de setembro é segunda-feira, então é feriado, né? Não teremos nenhum conteúdo a ser dado. Porém, na terça-feira eu convido vocês para uma videoaula. A gente vai fazer um jogo interativo sobre a independência e outros assuntos também. Vamos fazer uma aula interativa. Então eu espero você na nossa videoconferência extra, na terça-feira, para a gente brincar e se divertir. Combinado? Outra coisa. É um jogo interativo, então eu serei a peça e vocês serão os jogadores. Como a gente está falando de independência do Brasil, nada melhor do que vir caracterizado. Então, vista sua camisa do Brasil, faça, se você puder pintar o seu cabelo colorido, se a mãe permitir, com tinta spray. A gente vai ter um momento interativo e divertido nessa tarde. Espero vocês, sim, é muito importante que vocês compareçam. Estamos fazendo tudo para ser divertido e divertido para vocês. Usem as cores do Brasil, porque nada mais nada menos do que ser independente. Um beijinho, até terça-feira.